Olá, tudo bem? Que alegria! Para mim é uma honra compartilhar a palavra do Senhor. Nunca um pastor tem a autoridade para falar, se não for através da palavra de Deus. Meu nome é Jurandir, eu sou pastor aqui em Lagoa Santa, no distrito, região de Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte. E nesta semana eu quero convidar você a mergulhar na palavra de Deus, pois é o que nós precisamos fazer sempre. Um apelo já direto: abra a Bíblia todo dia, amigo, amiga, porque desta forma você pode seguir a jornada seguro e segura, sabendo para onde ir e como você deve trilhar esta jornada da sua vida. Então, nesses 8 dias que nós estaremos aqui estudando a Bíblia, o tema será: O Senhor é o Santuário. Essa é uma verdade presente. Nós precisamos muito estudar sobre o santuário. Os detalhes, os significados, o simbolismo do santuário, ele é de grande importância para fortalecer a nossa fé, para nós sabermos por onde devemos seguir na vida rumo à felicidade eterna em Cristo Jesus. E o nosso primeiro tema tem como título Deus conosco. Amanhã nós vamos ver por que esse título, O Senhor é o Santuário. Aliás, vamos começar a ver passo a passo aqui, formando a ideia e entender bem: o Senhor é o Santuário. Deus conosco. Vamos abrir a Bíblia, Êxodo capítulo 20. Moisés agora, ele está com o povo de Israel no deserto e ele então recebe de Deus uma ordem. Deus manda, amém? E quando Deus manda, nós devemos obedecer, porque Deus sabe o que é melhor para nós, ok? Êxodo 25, verso 8, texto bíblico diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus vem agora e dá ordem para Moisés para ele fazer um santuário. Mas como seria? Deus iria ditar para Moisés como ele deveria construir este santuário? Não, Moisés teve uma visão. E na visão que ele teve, ele viu o santuário celestial. E ele deveria então agora fazer uma réplica, uma cópia do santuário celestial. Se você e eu formos para Hebreus, por exemplo, capítulo 9, o versículo 24, nós encontramos agora o apóstolo Paulo falando quando Moisés ele construiu o santuário terrestre. Capítulo 9 e o versículo 24 diz assim: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante do Pai. Então Cristo, ele entrou no santuário celestial. Nós vamos ver mais à frente quando foi isto e o que ele ia agora como função desempenhar no santuário celestial. Porque Cristo veio do céu, isso quer dizer, ele veio do santuário celestial para a terra, para o santuário terrestre, ok? Então vamos lá. O capítulo 8 e o versículo 2 de Hebreus diz assim: Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Esse primeiro tabernáculo é o santuário celestial. Então lá no céu tem um santuário. E se você e eu formos para o Salmo 102, eu gosto muito, para termos argumentos sólidos, de abrir a Bíblia para nós vermos e encontrarmos na Bíblia a respeito do assunto que nós estamos abordando. Salmo 102 e o versículo 9, nós encontramos assim, 19, que o Senhor do alto do seu santuário desde os céus. Então, o salmista, você viu, o apóstolo Paulo fala, nós encontramos agora também em Salmos, o salmista falando sobre o santuário, João em Apocalipse capítulo 15, capítulo 11,
capítulo 8, João fala a respeito, ele dá a descrição do santuário celestial aqui, da arca, do altar de incenso, do castiçal, do candelabro. Então nós temos aqui uma visão clara a respeito do santuário celestial. Santuário celestial e terrestre, eles existiram, no caso terrestre, e agora apenas o santuário celestial, para adoração, ok? O santuário celestial. Mas por causa do pecado, ele passou agora então a necessidade de exercer uma função, no caso de mediação, de intercessão e de juízo. Então, mas a princípio o santuário celestial era somente para adoração ao nosso Deus. O santuário terrestre, ele foi construído, foi feito, tinha as suas atividades, as cerimônias, os rituais ali, de forma didática, para que o israelita compreendesse o plano da redenção, o propósito de Deus de salvar o pecador, ok? Então agora eu quero lhe convidar a voltar para o texto de Êxodo 25, porém, precisamos saber a questão do título de hoje, Deus conosco. Vamos primeiro para Êxodo 25, verso 8, porque Moisés recebe a ordem, e aqui tem uma palavra que ela é imprescindível na compreensão do ministério de Cristo no santuário celestial, no santuário terrestre e em outro santuário que nós vamos abordar ao longo desta semana, ok? Mas hoje já uma pitadinha aqui com relação a esse terceiro santuário que é muito importante nós compreendermos. O texto bíblico 25, verso 8 de Êxodo diz assim: e me farão um santuário, ok? Aonde? Na terra. Em que lugar? No deserto. Quando se fala terra, quando se fala deserto, nós temos que ter uma compreensão do simbolismo do pecado, da diferença entre o lugar santo, maravilhoso que é o céu, e o lugar miserável. Por quê? Porque Deus disse para Adão, por causa do pecado, a terra será amaldiçoada. Então a terra, ela é um lugar amaldiçoado. Mas para aquele que está na presença do Senhor, ele experimenta a bênção de Deus aqui nessa terra, o cuidado divino. Então o texto segue agora e ele diz o seguinte: para que eu possa habitar no meio deles. Então vamos entender essa palavra habitar. No original, ela significa Shacam. Sabe qual é o significado da palavra Shacam no original, traduzido para nós como habitar? Hóspede permanente. Olha que coisa interessante. Então, o povo de Israel estaria agora fazendo uma casa para receber a presença de Deus. Você sabia que o salmista, Salmo 16, o verso 11, diz assim: na tua presença há plenitude de alegria. Então, para que o povo de Israel fosse feliz, vivesse a alegria, eles precisavam receber a presença do hóspede, que é o Senhor Deus, para que o povo de Israel pudesse ir à presença de Deus e então experimentar a plenitude de alegria. Então, um santuário para Deus habitar, ser hóspede. Deus viria para então estar agora nesse espaço. Mas não se esqueça, esse espaço era um espaço físico e Deus é espiritual. Esse espaço era na terra, no deserto, um lugar contaminado, para receber a presença do santo e puro. Mas a presença de Deus naquele lugar, naquela construção, naquele edifício, ia torná-lo santo, um lugar separado e exclusivo para a presença de Deus. E então agora, se o povo de Israel compreendesse a dimensão da importância do santuário, ele iria desfrutar
da bênção da presença de Deus na vida deles, ok? Se depois você quiser ver um pouco mais de detalhes, o Comentário Bíblico Adventista, volume 1, na página 685, ele dá esse esclarecimento a respeito desta palavra, desse hóspede. Então, hóspede permanente seria o quê? Deus aqui, Deus conosco. Vamos para Mateus? Mateus capítulo 1 e o versículo 25 fala a respeito do nascimento de Cristo. E neste momento nós encontramos a descrição aqui a respeito de quem seria Jesus, ok? Vamos ler o texto, capítulo 1 de São Mateus e o versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Amanhã nós vamos ver um pouco mais a respeito do nome Emanuel no livro de Isaías. São 3 capítulos na descrição profética a respeito da vinda de Cristo, do seu ministério, quem seria ele. Mas São Mateus agora diz assim, Deus conosco. Aqui já é o momento do cumprimento da profecia. O que nós encontramos aqui? A ideia de que o ser humano deveria então agora almejar a presença de Deus, almejar o Emanuel, almejar o Deus conosco. Ele iria então se manifestar. Mas aí vem a pergunta: a tenda montada, ela seria o lugar para a habitação, para o Shacam, para a presença permanente de Deus. Mas e quando desmontasse a tenda para eles seguirem a jornada para irem para um outro lugar? Eles perderiam a presença do hóspede, do Deus conosco maravilhoso? Eu só estou colocando uns pontinhos para ao longo dessa série, você e eu, nós trabalharmos aqui de forma consciente, racional, para entendermos o processo de Deus conosco, Deus habitando conosco. Então a tenda era desmontada, o que acontecia? Deus ia embora. O povo de Israel ficava agora desprovido, eles não tinham a presença maravilhosa de Deus. Nós vamos falar isso mais à frente, que tem a ver com o terceiro santuário. Grave bem isso aí e eu espero que você esteja apreciando essa proposta, dessa linha de raciocínio de que o Senhor é o santuário. Deus mantinha a sua presença permanente, constante com o povo de Israel. O povo de Israel não podia ficar sem Deus. Você não pode ficar sem Deus. Querido amigo, querida amiga, o santuário ficava no centro do acampamento. O santuário era o centro das atenções do povo de Israel, significando uma coisa: eles dependiam de olhar para o santuário. Eles dependiam de olhar para quem estava no santuário. Eles dependiam de buscar a presença de quem estava lá no santuário. Sabe, nós somos muito distraídos na vida e às vezes não sempre, nós precisamos ter um ponto de referência. E o ponto de referência hoje, primeiro, é a Bíblia Sagrada. Nós temos a igreja, nós temos o templo. O povo de Israel, de onde eles estavam no acampamento, eles conseguiam ver o santuário, porque a altura do santuário era 4,5 metros por 4,5 metros de largura e 13 metros de comprimento. Isso só a tenda, fora que no pátio tinha a pia, tinha o altar de sacrifício, nós vamos ver mais à frente. Era um espaço bem amplo, 45 metros de comprimento por 22,5 de largura. Mas isso não era o mais importante. O mais importante era que Deus estava ali com o povo de Israel. Que Deus é presente conosco. Deus, ele vai com você por onde você for. No deserto desta vida, quando a poeira estiver alta, quando faltar água, quando o sol estiver causticante, eu quero lhe dizer, Deus conosco, o Emanuel. Que hoje o Senhor possa ser com você. Em tudo que você for fazer, nos seus planos, nos seus propósitos, não se esqueça, Deus precisa ser o centro das suas atenções. Você precisa buscá-lo para que você caminhe seguro e segura,
para que você alcance as conquistas que tem planejado para a sua vida. Deus conosco é o propósito divino para cada um de nós. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós queremos te entregar aqui e agora para o Senhor estar presente. Para o povo de Israel, eles receberam uma ordem, e a ordem era construir o santuário. E ao receberem a ordem de construir o santuário, eles receberam a maravilhosa, excepcional notícia de que Deus seria permanente com eles. Deus viria para ser um hóspede na residência que eles estavam agora construindo para Deus. Toma o nosso coração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Grande abraço.